Estamos recebendo aqui nos estúdios da Top FM o jornalista Gustavo Cândido e o especialista em marketing digital, Paulo Milreu. Nós vamos bater um papo na manhã de hoje falando justamente sobre as mudanças que a tecnologia tem trazido, lógico, em todas as áreas, mas também na área do marketing e da comunicação. Bom dia, Gustavo e Paulo. Eu queria que inicialmente aqui no nosso bate-papo a gente falasse um pouquinho como é que vocês definem hoje o marketing digital. Ele é uma realidade hoje ou ainda tem muito potencial para crescimento? Bom dia. Bom dia, você que é professor, você começa. Bom dia, Eduardo. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes aí da Top FM. Eu costumo dizer que o digital dentro do marketing é só você entender que os mesmos conceitos que já existentes dentro do marketing da comunicação são aplicados aí nesse novo mundo que nós vivemos, que é totalmente digital. E para contextualizar isso, é bastante importante entender que lá no passado, né, na nossa época, eu, você, Eduardo, Gustavo, a gente vivia offline e vivia depois um pouquinho online. Isso era anos 90, vamos falar, a gente não pode revelar um pouco a nossa idade, mas isso era lá para os anos 90. Não, a né, internet tem 23 anos, pois 95. Quando nasce a internet, a gente se conectava a ela e se desconectava. Se conectava a ela, se desconectava. Via BBS, né? Via BBS, né? Via depois conexão de escada. Mas o que aconteceu? Nós passamos a não ter mais esse sentido de vida analógica ou desconectada. O mundo se torna totalmente digital. Há um processo de uns 2, 3 anos atrás em falar das empresas se transformarem digitalmente. E a gente tem que entender que o digital nada mais é do que um novo caminho, ambiente, mundo, plataforma, onde algumas regras do marketing e da comunicação podem se alterar por uma questão de dinâmica, por uma questão de velocidade, mas muitas delas se aplicam porque a base dela é o ser humano. Se marketing, para simplificar, seria a percepção das pessoas sobre o mercado, a gente tem que entender que a percepção delas muda completamente quando elas estão o tempo todo conectadas. Do momento que elas deitam para dormir até o momento que elas acordam. Talvez elas só fiquem offline quando dormem, né? E essa mudança do comportamento das pessoas acaba impactando diretamente no mercado, né? Quer dizer, as empresas, se não se adaptam a isso, na verdade o marketing digital nada mais é do que o marketing tradicional no ambiente digital, né? Até em breve talvez não exista essa denominação mais, né? Tudo seja digital e volte simplesmente a dizer marketing. Pois porque, é, né? Só né? mudou a plataforma. Perfeito, exatamente isso. Vocês, como é que fica então, até pegando carona no que você falou, né, Gustavo, essa questão desse marketing tradicional com o digital, em que momento vocês acham que eles competem ou eles se complementam? Como é que vocês estão avaliando essa mudança, né, da forma de se comunicar com o emissor e o receptor, né, aquele tradicional que estudamos na faculdade, né? Eu acho que eles se complementam, eles competem e se complementam, na verdade. O que acontece é que não existe essa transição, ela não é uma ruptura drástica, que você diz, olha, agora não faço mais esse modelo, adoto este modelo. Então surgiram as mídias sociais, outros tipos de forma de você impactar, chegar até as pessoas, chegar ao seu cliente. Isso não invalida o método anterior. Até depende inclusive de quem você está querendo atingir, né? Então, por exemplo, o marketing tradicional funciona para alguns segmentos melhor, para algumas cidades, até dependendo da população, depende do tipo de comunicação que você quer fazer. A gente conversava ainda um pouco, você falar sobre panfleto, né? Uma estratégia de uma pessoa ali de distribuir panfleto. Quando eu vejo na rua, eu penso, automaticamente pô, mas quem que tá investindo em panfleto no sinal? É verdade. Pô, que a gente pega aquele papel e joga no lixinho do carro, às vezes sem olhar. Mas para alguns casos, para alguns mercados, para algumas pessoas e para umas coisas muito... Esse método ainda funciona. Assim como funciona o anúncio do jornal, assim como funciona o spot de TV, assim como funciona, obviamente, no rádio, eles ainda funcionam. O que a gente vê é um crescimento do outro lado. Um crescimento muito maior pelo fato das pessoas estarem 100% do tempo conectadas. Então, você precisa estar na internet nesse aspecto. Você apostar no marketing digital não é uma questão mais de opção. Vou ficar no tradicional ou vou para o digital? As pessoas estão no digital, então você precisa estar ali. Então, as duas coisas convivem, né?
E é bastante interessante entender que nesse advento da internet, então dessa comunicação mais digital, perde-se ao longo do tempo dos dois lados, onde aqueles que estavam voltados extremamente para uma comunicação não digital, para as mídias mais tradicionais, eles não olharam para o digital no momento certo para se conectar a ele e entender que poderiam usufruir. E mesmo quem entrou no digital com tudo e nasceu ali dentro do digital também desprezou o meio tradicional. E justamente quem consegue olhar o público, o mercado, o ser humano, aquele que vai precisar dessa comunicação, pode então olhar que muitas vezes ele vai fazer essa dosagem que o Gustavo disse, né? De repente eu posso trabalhar muito bem um panfleto para um tipo de negócio num bairro e a partir dele me conectar ao meu público através do WhatsApp. Então eu tenho que entender isso. E aí eu tenho que dar um passo atrás. O passo atrás é eu parar de ter uma paixão exagerada pelo meio, né? Uma paixão exagerada pela ferramenta e começar a entender o ser humano e como é que eu trabalho uma boa estratégia de comunicação com esse ser humano. Como é que as empresas hoje estão obtendo aí resultados significativos com a estratégia de marketing digital? Eu acho que você deve ter aí casos interessantes, né? De empresas que estão conseguindo olhar e conversar com o seu público-alvo nas redes sociais, na internet, enfim, todas as plataformas que a internet possibilita. É claro que é mais comum empresas que estão fazendo isso e nasceram mais recentemente com toda essa pegada de digital, e algumas outras estão mais tradicionais com dificuldade em fazer isso. Mas a gente vê tanto empresas na área de educação, por exemplo, trabalhando muito forte essa questão digital, e aí você vê o modelo de negócio da educação se transformando para EAD, educação à distância. Mesmo assim, sabendo essas instituições fazer a boa plataforma, entender o processo de aprendizagem digital, né, no digital, no online, elas ainda têm dificuldade em se comunicar e fazer a venda no digital. Mas algumas começam a ter sucesso isso. Na própria área de saúde também, onde começa a se perceber que o que eu mais preciso, aí o Gustavo pode falar com bastante propriedade, dentro da internet é trabalhar o conteúdo, a informação. Porque de qualquer forma, seja uma boa ou uma informação polêmica ou ruim, seja até o mesmo fake news, o ser humano ali dentro quer um conteúdo, quer uma informação. Ele tá buscando ali se comunicar através dessa informação, através de compartilhar. E aí, o Gustavo pode até falar com propriedade. É importante se citar isso, porque qual foi a impressão que naquele primeiro momento do surgimento das redes sociais, do Orkut... Nossa, o Orkut, né? É verdade. Antes do Facebook ainda, até um entendimento... Durante muito tempo ainda houve um entendimento errado do que era aquilo. Uhum. Eu acho que ainda hoje existe, né? As pessoas, muita empresa ainda não entendeu que aquilo é uma mídia. Um Facebook hoje, ele é uma Rede Globo. Ele é um jornal grande. Uhum. Ele tá ali para você usar, para divulgar a sua informação, para você vender o seu produto, para você passar conteúdo. E as pessoas, mas as pessoas elas entraram ali para conversar com os amigos e tal. Isso foi o primeiro momento. Elas estão ali, na verdade, eles conseguiram oferecendo um serviço gratuito, colocar um público ali dentro. E esse público é de milhões no mundo, né? E hoje ele é um canal como qualquer outro. Então, assim, as campanhas são feitas ali dentro. Você pode atingir o seu público ali dentro, vender ali dentro. Existe marketplace ali dentro. Estou citando o Facebook de exemplo porque é a maior, mas o Instagram cresce assustadoramente. O WhatsApp é usado diretamente para venda de uma maneira muito, muito mais fácil de atingir o cliente. E isso que o Paulo falou sobre conteúdo, quer dizer, então primeiro você acha que era só diversão, as pessoas estão aqui por diversão, elas querem um MSN, ou que você pode pôr imagem, mas na verdade não é. E tanto que quando a gente fala de informação, talvez a gente vá abordar esse tema um pouquinho mais para frente, sobre informação, eleições e tudo mais. Hoje em dia as redes sociais são a grande fonte de informação das pessoas. A grande fonte. A maioria das pessoas dizem que se informa através de redes sociais. Então assim, aí você tem que oferecer, pensando na empresa, no negócio, conteúdo de qualidade e informação que seja valiosa para aquele público, para atrair a atenção dele, para poder
vender o que é que você está vendendo ali, o seu produto, né? Tem uma vantagem, voltando na questão anterior, mas conectando, falando de marketing tradicional e de marketing digital, o digital ele oferece uma possibilidade que o marketing tradicional não oferecia, que é de você conseguir mensurar o seu alcance. E isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Antes você pode você fazia, eu vou fazer um anúncio em tal veículo, ou vou fazer um outdoor, ou vou fazer um panfleto, ou uma revista. Você tinha uma ideia bastante vaga sobre o alcance daquilo, né? Eu fiz, impactou quanto? Quanto que me deu de retorno? No digital, ao contrário, você consegue fazer a sua divulgação, investir na sua marca, no seu produto, no que quer que seja que você esteja divulgando ali, tendo um retorno muito grande de informação sobre quem é esse público que consumiu, se converteu, se não converteu. Então, assim, todas elas são muito equipadas com estatísticas e métodos de mensuração que permitem que você consiga saber o alcance. Isso é muito importante hoje em dia. Torna muito mais eficiente a comunicação. Você estava falando, na sua fala, você comentou vou pegar um gancho no que você disse, né? A gente nunca teve tanto acesso à informação como tivemos agora. Porém, nunca tivemos tanta informação também falsa que está circulando. E a gente está aí já prestes a entrar num período de eleições. Qual é a orientação que vocês dão aí para quem está em casa, para quem está nos ouvindo? Como mensurar aquela notícia, se ela é falsa ou não? Porque isso virou um problema, né? Você vê as grandes empresas aí, quase todas elas estão preocupadas e criaram canais, seja a Folha de São Paulo, o próprio Grupo Globo, né? De trabalhar o fake news, o que é verdade, o que é mentira. E a gente recebe muita informação que é falsa. Como se precaver ou se proteger desse novo fenômeno, podemos dizer, chamado fake news? Bom, primeiro eu preciso dizer que ele não é novo. O boato sempre existiu, né, Gustavo? O boato sempre existiu e ele sempre existiu em várias mídias, né? Não, se você for procurar na história a ideia, você for procurar fake news e for até ler um pouquinho sobre isso, você vai ver assim, os primeiros relatos de fake news estão lá no Império Romano, estão lá assim, o cara venceu a batalha lá na Babilônia, não sei o que, mas chegou pro outro... E não era tudo isso, né? Chegou pro outro e falou que não venceu e não sei o que, isso movimentou o exército de maneira... Enfim, existem vários exemplos na história sobre a contra-informação, a informação errada, né? E depois, quando os veículos de comunicação se desenvolvem, então tem o nascimento da chamada imprensa marrom nos Estados Unidos, os jornais que querem vender mais jornal, inventam histórias. No rádio tem a famosa história do Orson Welles fazendo lá a Invasão de Marte, em 1938, que era um programa de entretenimento. Ele pegou uma versão do livro e contou ali, mas ele fez uma narração tão realista que assustou as pessoas. Acharam que não chega a ser uma fake news, mas existem assim, essa propagação de informação que não é realidade sempre existiu. E mais do que isso, o comportamento das pessoas de fofocar mesmo, de falar, ele sempre existiu também. É o que você falou, boato sempre existiu. O que acontece é que antes o seu alcance era menor. Se você soubesse até a sua relação, sua rede, se você soubesse de alguma coisa, você ouviu, você tem uma informação quente que você quer passar para alguém, você ia falar para quem? Para sua família que estava perto, para os vizinhos, se fosse possível, e para o pessoal do trabalho. E aí acabou. E morreu ali. E aquele boato talvez passasse também na mesma proporção para as pessoas relacionadas àquelas que você falou. Hoje, o que acontece? Você tem um WhatsApp. Fiquei sabendo de uma informação tal. Então, você põe lá no WhatsApp e já vai. Quer dizer, quantas pessoas você impacta? A gente vê esse impacto do WhatsApp, a gente percebeu na greve dos caminhoneiros, né? Que foi basicamente coordenada pelo WhatsApp, né? Pois é. Então, hoje, então essa fake news que a gente fala é recente, na verdade não é. Ela está usando plataformas novas que não existiam antes e que permitem um alcance enorme. Imagina, e também a dinâmica muda, porque muitas vezes eu através do WhatsApp eu vejo um título e baseado no título eu encaminho, sem nem ler o conteúdo. E sabemos que muitas vezes o título acaba sendo de alguma forma polêmico ou para chamar muito a atenção, necessariamente não reflete todo o conteúdo e realmente o que significa esse conteúdo. Então o ser humano ele quer imediatamente encaminhar porque ele pensa duas coisas, né? Ele fala assim, nossa, isso para mim é importante e eu preciso alertar as pessoas. Exatamente. Eu preciso alertar, olha o que está acontecendo. Exatamente. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, fez uma pesquisa esse ano. Ela tem 3, 4 meses.
ou talvez tenha sido no começo do ano, mas a divulgação tem 3, 4 meses. Eles fizeram uma pesquisa sobre velocidade de disseminação da notícia falsa no Twitter. Essa foi a pesquisa. Chegaram à conclusão que a notícia falsa ela espalha mais rápido que a verdadeira. Eles criaram umas falsas e começaram a mensurar, a medir. E outra que, entre várias conclusões, essa eu achei muito interessante, que tem a ver com o que você está falando. Ele falou, a notícia verdadeira, ela causa um sentimento de tristeza ou de alegria. É um sentimento simples, básico. A notícia falsa, ela causa surpresa, vergonha, necessidade ela alarma. Ela acaba chamando, ela desperta outro tipo de sentimento. Talvez ela movimente no cérebro das pessoas outra área, né? E ela chama atenção, acaba chamando mais atenção do que a normal. A normal você fala, tá bom, aconteceu tal coisa. Essa aqui você fala, a notícia falsa você olha e fala, meu Deus, preciso contar pra alguém isso, porque isso é bombástico, né? Então, aí, voltando na tua pergunta inicial, a melhor maneira é você tentar checar a informação antes de repassar. Nunca fazer isso que o Paulo, né, comentou, esse exemplo de as pessoas fazem muito, né? Eu li o título e já manda para o grupo da família, para os amigos. Muitas vezes a gente sabe, a gente trabalha com comunicação, sabe que investir na headline, investir no título é fundamental para você capturar aquela atenção daquela pessoa para ela consumir a informação. Então, muitas vezes o título ele está realmente potencializado, né? Ele está querendo dizer um negócio, isso quando não tem má intenção, né? Quando é deliberadamente planejado, né? Planejado para te enganar, né? Mas ele tá ali para chamar atenção. Mas o fato é que você tem que abrir aquilo, pelo menos ler e tentar checar se essa informação é verdadeira ou não, né? Existem hoje em dia, falando de política, muitos sites nos quais você pode checar boatos, checar a veracidade da informação, né? Eu ia pegar um gancho nisso, imagina, começa a se criar uma nova indústria agora. Sim. Que é a indústria de checagem de informação. Então, tem empresas que começam a se especializar. Como, por exemplo, uma outra área que é muito comum ter fake news e também se propaga muito rápido a informação é a saúde. Saúde é outra área que as pessoas ficam muito atentas. Inclusive, eu acabei de descobrir agora umas 2 semanas atrás, um amigo indicou pelo Facebook, uma empresa que faz checagem de notícias só de saúde. Para verificar se realmente isso é verdadeiro ou falso. Né? Se realmente as origens que estão lá estabelecidas como fontes de pesquisa e tudo mais são verdadeiras ou falsas. Então, cria-se uma nova indústria, né? E começa-se um desafio de se consolidar uma nova indústria para fazer essa verificação dessas informações. E olha, eu digo que quando o papo é bom, ele passa voando, né? A gente já está quase no finalzinho do nosso tempo aqui. Mas eu, antes de encerrar, queria que vocês comentassem uma informação que saiu aqui. A Editora Abril, que é sem dúvida uma das maiores editoras de revista do país, né? Ela está descontinuando alguns títulos. Muita coisa deve ir para a internet, deve ficar somente a revista Veja e outros grandes títulos aí de circulação. Com impresso. Vocês estão achando que o papel, a mídia impressa vai acabar? Ou como é que vocês estão vendo esse mercado do papel? Ele vai resistir à entrada aí dos meios digitais? Eduardo, veja, você veio da origem sua, foi a mídia impressa. Né? E está hoje aí no áudio, né? No rádio. E trabalhando com internet. Então imagina, o grande desafio há muito tempo, e eu venho falando isso há muito tempo, e quando eu falava isso há 10 anos atrás, eu era a pessoa polêmica, que queria polemizar, eu mostrava indicadores do mundo, né? E arrumei até alguns inimigos aí nesse meio, porque, imagina, isso não vai acontecer. E parece que agora começa em todo lugar se mostrar claro. Mas isso tem muito a ver com hábito, não tem a ver com é melhor ou pior. E eu sempre dizia, inclusive tem muitos amigos, jornalistas, professores, e já fui dar palestra em várias instituições de ensino no jornalismo, mas eu sempre dizia que não morre o jornalismo. É isso que precisa entender. É o suporte midiático para ser mais acadêmico. Se eu passo a ter o hábito de usar mais outros dispositivos para obter essa informação. Então, primeiro foi a internet, depois foi o tablet e agora smartphones. 6, 7 anos atrás, 25% do brasileiro que tinha um celular tinha um smartphone. Então, só 25% era smartphone. Hoje, 100% são smartphones. Todos têm um smartphone. Então, eu tenho uma capacidade tecnológica de obter essa informação muito rápido com a conexão à internet. Se eu começo a observar desse ponto de vista, e o hábito está sendo formado assim, eu tenho aí filho de
17, de 11, um filhinho de 4 agora, que está mexendo aí com YouTube no tablet, se o hábito deles é passar o dedinho, é clicar, é ler um site, como é que eu posso imaginar que ele vai lá atrás pegar o papel? Então, isso já se percebe há muitos anos, né? Há mais de década, que o hábito começa a mudar. Meu filho não foi treinado, né? Criado o hábito nele para ler o jornal. Por isso que o jornal não chegará mais para ele como um produto desejado. Ele vai continuar querendo a informação de outra forma. E a informação vem para ele de formas diversas. Então, não sou eu que estou dizendo, os sinais, né? Eu sempre costumo dizer, né? Eu e o Gustavo falamos muito que as pessoas precisam aguçar nos negócios a percepção desses sinais, porque não é só na mídia impressa ou só na comunicação que está mudando, é em todas as áreas. A gente pode tomar por base, o mercado brasileiro tem a sorte de poder olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos, perceber o que está acontecendo lá e tentar se antecipar. Infelizmente nem todo mundo faz isso, mas a possibilidade está aí. O New York Times, que é uma empresa de comunicação gigante, das mais tradicionais e importantes do mundo, é uma das que tem feito a transição digital com mais sucesso, inclusive com rentabilidade. Recentemente eles divulgaram ótimos números de digital, tanto na publicidade quanto do acesso pago de informação. Eles estão conseguindo fazer essa transposição e eles estimam que o jornal de papel vai durar 10 anos no máximo nos Estados Unidos, no máximo. Por conta disso, quer dizer, você tem uma geração que está entrando, uma geração nova de leitores que não vai usar o papel. Então assim, vai acabar? Não podemos dizer se vai acabar ou não, quanto tempo, esse 10 anos pode ser 15, pode ser lá um tempo, pode ser diferente aqui no Brasil, mesma coisa com revista. O fato é que nós temos novas gerações chegando que não consomem esse tipo de informação nesse tipo de meio. Então é natural que você pense que, como pega o exemplo dos meninos, se um menino de 10 anos já não... A minha filha também nunca foi grande fã de revista, apesar de ter crescido numa casa lotada de revista. A partir do momento que ela ganhou o tablet, acabou a revista. Acabou a televisão a partir do momento que ela ganhou o tablet. Então, como que eu vou pensar que essa pessoa vai consumir ali na frente? Ela não vai. E tem outra coisa legal em cima disso, é assim, nós viemos de uma geração que nós queremos ter propriedade. O papel está aqui, eu empilho aquele monte de revista, guardo aquele monte de jornal, eu recorto, colo. É a propriedade, ter aquilo. Não faz mais sentido para essa geração. Eles querem ter acesso. Eu consigo acessar? Está na nuvem? Está em algum lugar? Eu acesso a qualquer momento, pego, pesquiso no Google? Ok. Então eu ainda tenho esse sentimento, eu ainda compro o livro impresso, mas cada vez mais essa geração vai querer isso. Então muda o comportamento. Então o grande desafio é olhar o ser humano sempre, para olhar o comportamento dele e a mudança dessa geração. Talvez, como o Gustavo disse, falar em 10 anos de jornal, talvez seja porque ainda essas pessoas estarão vivas, porque elas já tinham um hábito para consumir esse jornal. Exatamente. Agora, a nova geração, acho que talvez não, né? Gente, eu adorei o bate-papo com vocês. Por mim, eu ficava mais um tempo, mas não dá. Mas nós vamos voltar, viu? Eu vou convidar vocês mais pra frente pra gente conversar, porque as mudanças são constantes, né? Não para aqui. A gente só pegou uma pontinha aí dessa história toda. Queria agradecer vocês, Paulo, Gustavo. Fica aqui o seu bom dia para os nossos ouvintes. Obrigado aí, o agradecimento é nosso aí pela essa oportunidade, porque a nossa missão é poder conscientizar as pessoas, né, nesse mundo digital, mas de uma forma assim, objetiva e prática, para que elas compreendam que se elas se perceberem, elas vão ver que elas já mudaram. Os negócios precisam mudar. Então, nossa missão é essa e a gente tem um grande prazer em fazer isso. É muito importante que as empresas percebam isso. A gente ainda tem muito assunto para falar sobre isso, viu? Principalmente o varejo vai existir, não vai existir, plataformas, omnichannel, tem tanta coisa acontecendo no mundo dos negócios que a gente pode falar. Não falamos de banco, não falamos de Nubank, podemos falar de um monte de coisa aqui. Mas a gente espera o seu convite para voltar. E eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado a vocês. Bom dia.